Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar da velocidade ou velocidade instantânea. Define-se num determinado instante. Tem as mesmas unidades da rapidez média e da velocidade média. A unidade SI é o metro por segundo em sistema internacional. Representa-se por um vetor de símbolo V. O sentido indica o sentido do movimento. Em cada ponto, a direção é tangente à trajetória. O módulo da velocidade indica a rapidez com que o corpo muda de posição. Se é constante, a velocidade do movimento dizemos que é uniforme. Se é crescente, o movimento diz acelerado. Se é decrescente, o movimento diz retardado. Então, estamos a definir velocidade instantânea. Nós podemos ver aqui o momento em que é tirada uma foto a alguns carros, não é? Temos a velocidade neste instante e pode ser medida apenas o seu valor através de um velocímetro. A velocidade é um vetor, por isso indica-nos mais qualquer coisa sempre, a sua direção e o sentido também é importante saber. Vamos ver o que é um movimento retilíneo uniforme. Vou ver aqui o exemplo de um carro em que a velocidade mantém-se. O vetor velocidade é sempre constante. Temos aqui o sentido do movimento, é sempre o sentido do vetor velocidade e a velocidade é constante, o módulo e a direção e o sentido do vetor velocidade não variam no tempo. Então este movimento dizemos retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado significa que a velocidade vai variar de uma forma uniforme ou vai variar uniformemente. Vamos ver aqui o carro com uma determinada velocidade e a velocidade aumenta e dizemos que então foi um movimento acelerado. A velocidade aqui será variável, a direção e o sentido do vetor velocidade não variam no tempo, mas o seu módulo aumenta. A direção, ao não variar, significa que o movimento é retilíneo e o sentido é o sentido do vetor velocidade. Movimento retilíneo uniformemente retardado, MRUR. Vamos ver então, deve ir com uma velocidade maior e vai abrandar, a velocidade vai diminuir. Temos aqui o sentido do movimento. Esta velocidade é variável, nós vimos que será uniformemente variável. A direção e o sentido do vetor velocidade não variam no tempo. Novamente, a direção e o sentido do vetor velocidade não variam no tempo, mas o seu módulo vai diminuir. O movimento curvilíneo uniforme, MCU, nós temos movimentos com velocidade de direção variável, sempre que aqui está a mudar o vetor velocidade. E no movimento circular uniforme, a velocidade tem um módulo constante. Estamos a reparar, a velocidade, o módulo da velocidade é sempre o mesmo, terá sempre a mesma velocidade em módulo, a direção já é variável. Por isso será um movimento curvilíneo. Vamos ver a diferença entre o módulo e a componente escalar da velocidade. Além do módulo da velocidade, que será sempre valor positivo, também nós usamos a componente escalar da velocidade. Esta componente escalar da velocidade poderá ser positivo ou negativo. Se a velocidade for positiva, significa que está a ir no sentido positivo. Se a velocidade for negativa, está a ir no sentido negativo. Temos aqui um exemplo, velocidade no sentido positivo. Então, temos aqui o sentido do movimento. Se a velocidade for no sentido negativo, então significa que o carro está a mover-se no sentido negativo da trajetória. Gráficos de posição-tempo. Podemos calcular a componente escalar da velocidade. Lembrar, a componente escalar pode ser positiva ou negativa a partir de um gráfico de posição-tempo. Temos aqui um exemplo para um gráfico com movimento retilíneo uniforme. Ele terá sempre o mesmo declive. É importante vermos que o declive será igual à velocidade, à componente escalar da velocidade. A componente escalar da velocidade média é dada pelo declive da reta. Para um intervalo de tempo de 1 a 3, temos aqui de 1 até 3, podemos calcular aqui a componente escalar da velocidade. Vemos que é a taxa de variação do ΔX pelo ΔT
e dá 2 metros por segundo. Como a reta tem sempre o declive igual, se eu calcular de 3 para 4, o declive será o mesmo, ou seja, a velocidade média será a mesma. Nestes casos, como a velocidade é sempre constante, podemos dizer que a velocidade é igual à velocidade média. Então, eu calculei a velocidade média, 2 metros por segundo, e posso dizer que este valor é igual à velocidade instantânea, ou a velocidade em qualquer um destes instantes, que a velocidade aqui é constante. Velocidade do centro de massa de uma bola na subida. É importante vermos que quando a bola estiver aqui em cima, o vetor velocidade é igual a zero e a velocidade vai diminuindo, ele vai ter um movimento em que a velocidade diminui, é um movimento retardado, e depois chega a zero, e quando chega a zero ele inverte o sentido. Então temos aqui o sentido, vamos considerar aqui o sentido positivo para cima, então ela está no sentido positivo. Quando a velocidade é zero, ela vai inverter o sentido e vai vir para baixo e aumentar a velocidade no sentido negativo. Podemos ver aqui o exemplo deste lançamento. Temos um gráfico agora y em função do tempo e nós podemos ver que o declive vai diminuindo até chegar a zero. O declive desta reta tangente aqui, por exemplo, já será assim um declive menor até chegar a zero em tb, que é o tempo em que atinge a altura máxima. Depois da altura máxima, a velocidade vai aumentar, mas no sentido contrário. Temos de tentar fazer aqui um declive e vemos que a inclinação é cada vez maior. Então, é isto que é importante referir nestes gráficos de posição tempo. Nós precisamos de ver sempre como é que é a inclinação do gráfico para ver que num gráfico em que uma parte do gráfico em que o declive em que não haja declive, será uma velocidade zero, e se o declive for para o lado direito, é um declive positivo, significa que está a ir no sentido positivo. Se o declive for para o lado esquerdo, será sentido negativo. Quanto maior o declive da reta tangente ao gráfico posição-tempo, maior será o módulo da velocidade. Vamos às questões. Associe cada um dos gráficos posição-tempo às referidas situações. Vamos ver aqui um veículo com velocidade constante a deslocar-se no sentido positivo da trajetória. Bem, velocidade constante, nós vemos que tem que ser uma reta. Então, a velocidade constante ou é o B ou é o C, mas ele está a deslocar no sentido positivo. Então, temos de ter um declive positivo. Aqui será então o C. Temos um declive positivo. Aqui ele está a deslocar-se, tem um declive negativo, está-se a deslocar no sentido negativo da trajetória. 2. Veículo com velocidade constante a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Pronto, temos aqui o B, que ele está com um declive negativo, significa que ele está a descer as posições e desta forma ir no sentido negativo. Temos 3. Uma bola em subida. A bola, ao subir, a velocidade vai diminuir. Por exemplo, vamos ver aqui traçar aqui uma reta, um declive. Parece que este declive está a aumentar cada vez mais, significa que este gráfico vai representar um aumento de velocidade. Aqui podemos ver que a velocidade vai diminuindo, estamos a ver o declive, e o declive vai diminuir até que é capaz de chegar aqui e terá um declive igual a zero. Isto será o exemplo para uma bola a subir. O caixote é descer um plano inclinado. Bem, vemos então que a velocidade vai aumentar, ele está a descer e vai aumentar cada vez mais. Vamos ver aqui é o A. Passar aqui então este projeto que estou a fazer das turmas online de 10º, 11º e do Master em Exame de Físico-Química A. Têm os contactos, se precisarem de mais alguma coisa, vejam na descrição. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Vou-vos deixar mais alguns vídeos aqui para estudarem, para o teste ou para o exame. E até já, estamos juntos.